Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Bom Ânimo, onde sempre nós iremos ter uma mensagem de fé e uma palavra de esperança. Estamos de volta com as graças do nosso Deus, do nosso bom Deus, que nos permite estarmos retornando para publicarmos mais uma vez vídeos de cunho espirituais com a intenção de edificação para a sua vida. Nós queremos desde já agradecer às pessoas que durante esses meses em que estivemos ausente das gravações desses vídeos, dos vídeos do nosso canal, estiveram nos mandando mensagem de apoio, de incentivo, mensagens mostrando a importância que as nossas mensagens têm contribuído para a sua vida. Não que de uma certa forma passou pela nossa cabeça a intenção de acabar com esse projeto, mas devido a algumas circunstâncias pessoais ficamos impedidos de publicarmos novos conteúdos, mas estamos retornando com as graças de Deus. Desde já nós queremos te pedir que você que está chegando nesse momento se inscreva em nosso canal. Também você pode comentar, você pode curtir os nossos vídeos, você pode também compartilhar com o grupo familiar, com as pessoas, para que elas também possam serem edificadas através de uma mensagem com o ponto de vista acerca do que a Bíblia fala. Nós aqui falamos sobre diversos assuntos e sempre mostrando o ponto de vista bíblico, acerca do que a Bíblia fala sobre os assuntos que nós abordamos aqui. O assunto de hoje nós iremos falar sobre ansiedade. Ansiedade que tem sido um dos problemas recorrentes da nossa geração, devido a diversos problemas sociais que a nossa sociedade inflige para a vida das pessoas, as cobranças, as convenções sociais que muitas vezes exercem uma pressão sobre a vida de muitas pessoas, e as pessoas acabam adotando a ansiedade como, às vezes até mesmo como um padrão de vida. Às vezes as pessoas passam a viver uma vida ansiosa, cheia de ansiedade, cheia de preocupações, e nós iremos nesse vídeo abordar acerca do que a palavra de Deus fala sobre este assunto. Antes de darmos início, literalmente, à nossa mensagem, nós queremos aqui trazer algumas pontuações para que nós não venhamos ser mal compreendidos acerca do que nós iremos falar aqui nesse vídeo. A primeira observação que nós queremos deixar aqui bem claro nesse vídeo é que a nossa intenção não é desmerecer o conhecimento médico, aquilo que a medicina fala acerca da ansiedade. Nós não queremos aqui dizer que a necessidade das pessoas que sofrem com problemas agudos de necessidade ou qualquer outro problema, nós não queremos aqui dizer que as pessoas não precisam buscar ajuda médica, Isso não é a nossa intenção. Nós não queremos de forma nenhuma tratar a medicina como se fosse a inimiga da fé. Afinal de contas, muitas pessoas até pensam que medicina e fé não combinam, ou que uma coisa se opõe à outra, mas na realidade a própria Bíblia ela dá um parecer acerca desse assunto, quando o próprio Jesus ele fala que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer que quem está doente também pode procurar uma ajuda médica. E eu vou até mais além quando eu digo que a medicina é uma bênção para a humanidade. Afinal de contas, muitas enfermidades, muitas doenças, muitos problemas têm alcançado a sua solução através dos estudos médicos, através da medicina. Então a medicina, eu posso até dizer que também é um braço para que Deus opere na vida de muitas pessoas, e também é uma mão de Deus para abençoar muitas pessoas que sofrem. Então a nossa intenção não é essa. A nossa intenção não é desmerecer aquilo que a medicina fala acerca da ansiedade ou a necessidade de você procurar a ajuda médica, se esse for seu caso, Tá certo? Também nós não queremos julgar você.
Nós não queremos julgar as motivações que te levam a ser ansioso. Nós não queremos aqui dar juízos de valor acerca da sua fé, acerca da sua espiritualidade, acerca da sua comunhão com Deus. Nós não queremos dizer aqui que quem sofre de transtornos de ansiedade, que quem passa por problemas ligados à ansiedade, são pessoas que não têm fé, são pessoas que não têm comunhão com Deus, são pessoas que não têm firmeza em Deus. Essa não é a nossa intenção. Nós não queremos aqui emitir juízos de valor para ninguém, tá certo? Nós não queremos aqui julgar os motivos que levam você a ser ansioso, porque sabemos que eu não posso julgar as minhas reações, né? Eu não posso julgar aqui as minhas reações diante de acontecimentos, querendo colocar essas minhas reações se baseando na sua, ou vice-versa. Então, as minhas reações diante de certos acontecimentos, com certeza será diferente da sua, porque nós somos seres individuais. Cada um tem a sua forma de ver o mundo e cada um vai ter o seu jeito diferente de reagir acerca de alguns problemas. O nosso objetivo com esse vídeo é trazer uma palavra reflexiva, é trazer uma meditação acerca do que a Bíblia fala, né, sobre ansiedade. E o que é que a Bíblia nos aconselha? O que é que a Bíblia nos aconselha? Né? O que é que a Bíblia fala acerca desse problema? E o que é que a Bíblia nos orienta, né, a fazer quando estivermos passando por problemas como esses? Essa é a intenção do nosso vídeo. Em primeiro lugar, nós queremos trazer uma definição do que é ansiedade. Afinal de contas, o que é ansiedade? Ansiedade é uma reação, até um certo ponto, natural do ser humano. Todo ser humano, em uma dose normal, ele tem um pouco de ansiedade. E é uma emoção que garante a nossa sobrevivência, porque a ansiedade fala de preocupação, ela fala de cuidado e fala de uma reação natural do nosso organismo diante de situações estressantes. Mas quando essa emoção ela se torna algo compulsivo, melhor dizendo, quando esta emoção ela se torna algo excessivo ou anormal, né, ou até mesmo de forma prolongada, ela acaba se tornando uma doença e acaba mudando o comportamento da pessoa, tornando-se um mal a ser combatido. Geralmente, as pessoas que sofrem de ansiedade ou transtornos de ansiedade, ela possui sentimentos que causam um descontrole emocional, lhe levando a ter uma preocupação excessiva diante de situações simples do cotidiano, diante de situações corriqueiras. E essas preocupações, elas tendem a ir mais para o lado da negatividade, né? Geralmente, as pessoas elas criam um problema e que muitas vezes esses problemas eles acabam não existindo. E quando esses sentimentos eles se prolongam, eles se transformam em uma ansiedade crônica ou uma ansiedade prolongada. E essa ansiedade, quando ocorre de forma prolongada, ela acaba por evoluir para problemas mais graves, né? Segundo pesquisas científicas, geralmente pessoas que têm problemas de ansiedade crônica, 24% desses casos acabam evoluindo para um caso de depressão, né? Observe como a ansiedade, se ela não for tratada, se ela não for combatida, ela pode evoluir para problemas mais sérios. E não somente a ansiedade, ela pode evoluir para a depressão. Ela pode evoluir para o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ela pode evoluir para sentimentos como a síndrome do pânico, né? Pode também evoluir para fobias sociais. As pessoas começam a ter medo de estar próximo às pessoas, a ter medo de pessoas desconhecidas, a ter medo de falar em público, a de estar em público, a de estar, né, se socializando ali com as pessoas. Observe que a ansiedade, se ela não for combatida, ela pode se transformar
em um problema muito grave para a vida da pessoa, transtornando a sua vida, né? Então ela pode se transformar em uma fobia social, pode se transformar também em uma fobia específica, como é o caso de uma aracnofobia, de uma claustrofobia, que é o medo de estar em lugares apertados, e tantas outras fobias que existem. Geralmente as pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm alguns sintomas específicos, né? Como pensamentos acelerados, né? Como insônia, irritabilidade, né? E outros sintomas que são que podem ser facilmente identificados se você procurar ajuda médica. E é como eu falei, a nossa intenção aqui não é substituir de forma nenhuma o parecer de um médico. Então, se você sente que você sofre com isso, se isso está afetando a sua qualidade de vida, é natural que você vá procurar a ajuda de um médico, né? Vai procurar ajuda da medicina, tá certo? Para que os médicos possam lhe orientar como é que você deve proceder, tá certo? De forma nenhuma isso significa uma falta de fé. Agora, do ponto de vista bíblico, o que é que a Bíblia fala sobre ansiedade? Qual é o parecer da Bíblia acerca da ansiedade ou da preocupação excessiva, né? Logicamente que nós que pregamos a palavra de Deus, nós reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Sabemos que o nosso Senhor, Ele exerce um controle absoluto e um controle relativo em todas as suas criaturas, inclusive o ser humano. E eu posso ir até um pouco mais além quando eu falo principalmente o ser humano, que é a coroa da sua criação, que é o objeto de atenção maior de Deus, o objeto de amor de Deus. Portanto, o Senhor, Ele tem uma atenção especial para o ser humano. É tanto que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 29 ao 31, você vai ver Jesus falando ali e ensinando acerca do cuidado de Deus para com o ser humano. E Jesus diz, olha, que os passarinhos eles custam um preço muito pequeno, não tem um valor muito grande, mas ele diz que nenhum deles cairá sem o consentimento de Deus. Aí Jesus se volta para o ser humano dizendo, olha, vocês têm um valor muito maior do que o valor de um pássaro. Portanto, vocês, né, tudo o que acontece a vocês, tudo o que acontece na vida do ser humano está estritamente sob o controle do nosso Deus. Então isso aí fala de soberania. Quando nós cremos, quando nós passamos a compreender a soberania de Deus acerca do ser humano, acerca da nossa vida, nós aprendemos a descansar no Senhor. Porque sabemos que a vontade de Deus, ela nunca vai ser maléfica para o ser humano. Nunca Deus, nunca o nosso Senhor, Ele vai intentar o mal contra o homem. Quando eu falei de vontade absoluta e vontade relativa de Deus, ou controle relativo de Deus, porque de uma certa forma, Deus ele tem um controle absoluto, mas dentro desse controle absoluto, Deus também dá liberdade ao homem de tomar as suas próprias decisões, as suas próprias escolhas. Então, quando o homem, utilizando dessa liberdade, ele passa a confiar em Deus, a entregar a sua vida em Deus e passa a crer na sua soberania, ele pode descansar, porque ele vai ter a certeza de que tudo aquilo que Deus ele vai fazer será para o seu bem. Afinal de contas, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que foram convocados, foram alistados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. No livro de Mateus, no capítulo 6, você vai ver Jesus falando acerca de coisas que nos levam a ter um comportamento ansioso. Jesus fala da busca pela riqueza, dizendo que não tem como o homem ser amigo da riqueza ou servir a riqueza e servir a Deus, porque a busca desenfreada pela riqueza tem levado muitas pessoas a um comportamento ansioso. As pessoas passam a viver em busca,
em uma busca desenfreada por um padrão de vida, e em prol disso as pessoas dedicam toda a sua energia. E isso leva a um comportamento ansioso, e muitos têm adoecido, têm perdido a sua qualidade de vida por causa disso. Então Jesus ali, ele condena a essa busca enrefreada, né? Essa busca sem controle para ser rico. Jesus também, no capítulo 6, mostra a preocupação extrema do ser humano acerca do alimento e acerca das vestes. A vida é mais importante do que o alimento, e o corpo, ele é mais importante do que as vestes. O que é que Jesus Cristo quer dizer com tudo isso? Quer dizer que nós já temos o que mais importa. Nós já temos a vida, nós já temos o corpo. Portanto, essas demais coisas, quando nós dedicamos a nossa vida, confiando na soberania de Deus, confiando no cuidado de Deus, são as demais coisas que serão acrescentadas. Portanto, quando nós confiamos na soberania de Deus, nós acreditamos, nós nos entregamos totalmente à sua vontade, sabendo que a vontade de Deus nunca será maléfica para nós. Que o amanhã Deus já tem cuidado. É por isso que Jesus Cristo diz que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Que nós possamos viver cada dia de forma tranquila, de forma clara, de forma convicta de que o amanhã Deus já está preparando para nós. Isso não quer dizer de uma forma que a Bíblia, ela diz para nós não fazermos preparativos para o nosso futuro, que nós não devemos agora trabalhar, que nós agora não devemos mais poupar, né? Não fazermos planejamentos para o futuro. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia só está falando sobre uma postura de incredulidade acerca do cuidado de Deus. Nós não devemos ter dúvidas acerca do que Deus tem para nós. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, você vai ver Deus falando ali para o povo de Israel, cativo na Babilônia. No capítulo 29, a partir dos versículos 10, você vai ver Deus dizendo: olha, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, ainda que a nossa vida, muitas vezes, no nosso dia a dia, ela não venha estar de acordo com a nossa vontade, muitas vezes, aparentemente, parece que as coisas fogem do controle, né? Às vezes o desemprego, a doença, o problema pessoal bate em nossa porta e passamos a ter uma atitude de preocupação. Mas nós não devemos deixar essa preocupação tomar conta da nossa vida a ponto de perdermos a confiança em Deus. Porque nós devemos crer que o nosso Deus, ele tem cuidado de tudo. Quando a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, está lá na primeira epístola de Pedro, né, quando Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É o seguinte, é você depositar sua confiança em Deus. É saber que o amanhã, que tanto te traz preocupação e que muitas vezes te traz fobia, né, que te traz descontrole, né, de comportamento, descontrole mental, Deus já está cuidando de tudo isso. Deus já está preparando o amanhã melhor para você. E é nisso que você tem que repousar, né? O que é que a Bíblia diz? Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. No livro do profeta Isaías, Deus, ele usa a figura do cuidado, do amor materno para nos ensinar o seguinte, que ainda que uma mãe, porque quando nós falamos de amor de mãe, nós falamos de uma expressão de um amor profundo, de um amor muito verdadeiro, mas Deus, ele fala que ainda que uma mãe abandone o seu filho, todavia o Senhor não nos abandonará. Maior do que todos os amores, maior do que todos os cuidados que a gente possa ter por alguém, ou que alguém possa ter por nós, esse cuidado, esse amor de Deus ainda é muito maior. Portanto, Deus, ele se importa com você. E quando nós colocamos essa verdade em nosso coração, o nosso coração, ele descansa. O nosso coração,
ele reposa. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Então, é Deus quem cuida da nossa vida, é Deus que tem a soberana, né, vontade sobre nós. E nós devemos descansar nisso e deixar com que o nosso coração ele repouse em segurança, na certeza de que Deus ele está cuidando de nós. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando a tua casa, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós queremos mais uma vez te agradecer por tudo que você tem feito por nós. Continue compartilhando o nosso canal, compartilhando para outras pessoas, para que elas também se inscrevam e sejam abençoadas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a semana que vem nós estaremos de volta, querendo Deus.